E para nós encerrarmos as nossas medidas de tendência central, nós vamos agora falar sobre a nossa terceira e última medida de tendência central, a mediana. Então nós vamos aprender a calcular a mediana de um determinado conjunto de dados. E aqui, pessoal, nós temos o conjunto de dados formado pelos números 2, 3, 5 e 3. Quando nós falamos de mediana, pessoal, nós devemos, antes de tudo, para nós calcularmos a mediana de um conjunto de valores, antes de tudo, observar duas coisas. Primeiro, se esse conjunto é par ou é ímpar. No caso, ele é par. Por quê? Porque a quantidade de elementos que formam esse conjunto é par. Eu tenho 4 elementos, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 elementos, então esse conjunto ele é par. Mas antes disso, pessoal, sempre quando nós vamos trabalhar com mediana, a primeira coisa que nós devemos fazer é colocar o nosso conjunto numérico em ordem, no caso, ordem crescente, do menor para o maior. Porque como você pode observar, nós temos o 2, o 3, o 5 e depois o 3. Esse conjunto não está em ordem, então nós precisamos colocá-lo em ordem crescente. Então, sempre quando você for calcular a mediana de um determinado conjunto de dados, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o conjunto numérico em ordem crescente, do menor para o maior. E em seguida ver se esse conjunto é par ou ímpar. No nosso caso aqui o conjunto é par, porque ele é formado por 4 elementos e 4 é par. Então vamos colocar esse conjunto em ordem. Vai ficar assim, ó, colocando ele em ordem. 2, 3 e 5. Pronto. Colocamos o nosso conjunto em ordem, do menor para o maior. 2, 3 e 5. Como eu falei, nós devemos agora observar se o nosso conjunto de dados ele é par ou é ímpar. No caso aqui ele é par, porque ele é formado por 4 elementos, e 4 é par. Quando isso acontecer, pessoal, o cálculo da nossa mediana ela vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos pegar os dois números, viu? Que dividem o conjunto bem no meio. No caso, esses dois números são o 3 e o 3. Você está vendo? Esses dois números dividem o conjunto bem no meio. Ó. Deixa um do lado e um do outro. O 2 de um lado e o 5 do outro. Então, esses dois números são os dois números que dividem o conjunto bem no meio. 3 e 3. Após isso, nós vamos somar esses números. ME, de mediana, é 3 mais 3. E dividir isso por 2. Olha aí, galera. 3 mais 3, nós sabemos que dá 6. Então, vai ficar 6 dividido por 2. Portanto, nós sabemos que 6 dividido por 2 dá justamente quanto? 3. Então, a nossa mediana nesse conjunto de dados numéricos que é par é o número 3. Então, é assim que nós calculamos a mediana de um conjunto numérico quando ele é par. Nós primeiro colocamos o conjunto em ordem crescente, e depois pegamos os dois números que dividem o conjunto bem no meio. Somamos os dois e dividimos por 2. No caso aqui, a nossa mediana foi o número 3. Beleza? Então, pessoal, para encerrarmos agora, a mediana quando o nosso conjunto numérico for ímpar. No caso aqui, nós temos o conjunto numérico com os elementos 3, 4, 2, 6 e 1. A quantidade de elementos aqui é ímpar, pessoal. São 5 elementos, 5 números, então o conjunto numérico ímpar. Nesse caso, o que nós vamos fazer para achar a mediana desse conjunto? Primeira coisa, assim como nós fizemos no outro conjunto, nós temos que colocar o conjunto em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Colocando esse conjunto em ordem, 1, 2, 3, 4, 6, ordem crescente, do menor para o maior. Agora, pessoal, nós vamos pegar o número que divide esse conjunto bem no meio. Quando o conjunto era par, nós pegávamos os dois números que dividiam o conjunto bem no meio. Somava os dois e dividia por 2. Só que aqui, pessoal, nosso conjunto é ímpar. E vai ter apenas um número que divide o conjunto bem no meio. Que nesse caso aqui, ó, coincidentemente, também é o número 3. Onde ficam 2 elementos para um lado e 2 elementos para o outro. Então, o 3 aqui é o número que divide o conjunto bem no meio. Esse conjunto que é ímpar. No caso, a mediana desse conjunto numérico, nós vamos chamar de ME, é igual a 3. Então, a mediana desse conjunto vale 3. Ok, pessoal? Então, era isso. Com isso, nós encerramos as nossas videoaulas sobre medidas de tendência central. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. Valeu e até mais. Tchau.